Olha, eu não sei você, mas eu já me ferrei muito na vida por conta de questões amorosas. Aliás, é bem provável que você também já tenha passado por esse tipo de coisa. Se você ainda não se ferrou tanto no amor, talvez seja porque você ou é muito jovem ou muito sortudo, porque a maioria de nós, infelizmente na vida, passa por tropeços e dificuldades na vida amorosa. E o que eu quero fazer com você aqui neste vídeo de hoje é te trazer os maiores e principais conselhos amorosos que a ciência nos traz. São os melhores conselhos sobre amor que ninguém te conta. São conselhos que tipicamente você não ouve por aí, mas que são absolutamente fundamentais para que você aumente as suas chances de sucesso nas suas relações amorosas. E eu quero já começar com o primeiro conselho de todos, que é talvez um dos maiores, que é o erro na hora de começar. Muita gente começa uma relação amorosa pelo motivo errado. Muita gente começa uma relação amorosa, por exemplo, por carência. E carência cria afetos imaginários. Carência faz você projetar numa relação ou numa pessoa expectativas e ideais que, na verdade, só existem dentro de você. E isso é agravado por um outro processo do nosso cérebro, que é a paixão. Talvez você não saiba, mas quando você está apaixonado, ocorrem alterações fisiológicas no seu cérebro. Seu cérebro fica de fato alterado. Entre essas alterações, o que acontece é uma inibição do córtex pré-frontal, estrutura cerebral que fica imediatamente atrás da sua testa. Dentre muitas coisas que o seu córtex pré-frontal faz, estão duas fundamentais, que é, número 1, a capacidade que você tem de frear os seus impulsos imediatos emocionais. E número 2, a capacidade que você tem de enxergar as consequências das suas ações no futuro. Um bom paralelo interessante para você entender isso é a bebida alcoólica. Curiosamente, uma das coisas que a bebida alcoólica faz é inibir o disparo dos seus neurônios, especificamente neurônios atrás aqui da sua testa, neurônios do córtex pré-frontal são inibidos pelo álcool. E o que acontece quando você bebe, você já deve ter percebido. Você tem uma dificuldade de controlar seus impulsos. Já tentou fazer uma dieta quando você está bêbado? É muito difícil, né? É muito difícil você resistir a uma tentação ali de uma comida quando você bebeu a bebida alcoólica. Mas não só isso, é muito difícil também você pensar de maneira clara, consciente e racional nas consequências amanhã do que você está fazendo hoje. É por isso que o bêbado costuma fazer coisas das quais ele se arrepende. É justamente porque ele inibiu o córtex pré-frontal, teve uma perda de controle de impulsos e uma dificuldade de enxergar as consequências futuras com clareza daquilo que ele está fazendo agora. Pois veja só, quando você está apaixonado, ocorre uma inibição do seu córtex pré-frontal também. E o que acontece, portanto, é que a paixão é meio que um estado enebriado. E olha só, veja as duas coisas juntas. As pessoas começam relações por carência, a carência faz você projetar na pessoa coisas que não são verdadeiras, e além disso, quando você está apaixonado, você distorce a sua interpretação da realidade e você não consegue enxergar tão bem, tão racionalmente as consequências futuras do que você está fazendo agora e você tem dificuldade de controlar os seus impulsos emocionais. Isso faz com que pessoas que começam relações amorosas por carência costumem tomar péssimas decisões por causa dos seus impulsos imediatos e por causa das projeções das expectativas que elas colocam na pessoa, no parceiro, na parceira. Então tome cuidado, porque carência cria afetos imaginários e paixão faz você tomar decisões das quais você irá se arrepender. A paixão é um estado que é de alta intensidade e curta duração, do ponto de vista fisiológico. Só que a paixão, além de inibir o seu córtex pré-frontal, é um estado hiperdopaminérgico. Então é um estado hipermotivacional, faz você ficar muito empolgado e isso pode te levar a tomar más decisões. Você não deve tomar decisões de longo prazo ou de grande impacto na sua vida quando você está apaixonado. A paixão acaba, tem começo, meio e fim. E quando a paixão acaba, você volta a ter um pouco de lucidez, de racionalidade. A partir dali, você pode desenvolver uma relação de amor de fato, né? O amor no seu sentido pleno. Mas não confunda uma paixão que é de curta duração e alta intensidade com o amor, que é um sentimento de longa duração e que a intensidade vai crescendo ao longo do tempo. Muita gente acaba, às vezes, colocando a energia da paixão numa relação. Isso, multiplicado pela carência, faz com que a pessoa crie na cabeça dela uma expectativa, afetos imaginários e que, devido a isso, ela comece a relação pelo motivo errado, com a pessoa errada,
muitas vezes ignorando sinais claros de que aquela pessoa ela não tem uma compatibilidade para aquilo que você deseja para a sua vida. Então não se deixe enganar por essas emoções que nublam a sua visão no começo de uma relação. É claro que esse não é o único jeito de você começar uma relação pelo motivo errado. Tem gente que começa por pressão, que pode ser pressão familiar, tem gente que começa por pressão social, tem gente que começa porque, enfim, está entediado, tem gente que começa a relação não porque quer efetivamente construir um projeto de vida a dois, mas porque simplesmente quer tapar algum buraco que existe ali dentro de si. E o primeiro conselho que eu te dou, amparado pelo que a ciência nos diz a respeito das relações amorosas, é: não comece relações por carência, não comece relações por esses motivos que vão causar um arrependimento futuro em relação a essa decisão que você vai tomar agora. E é claro que você pode começar uma relação porque você está apaixonado pela pessoa. Na verdade, a maioria das relações começa justamente assim. O problema não está aí. O problema está em você começar porque está carente e projetar sua carência na pessoa, porque você tem algum buraco aí dentro de você, algum vazio dentro de você e você quer que a outra pessoa preencha isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Amor e Solidão, onde eu falo exatamente sobre isso, porque nada de fora vai preencher esse vazio interior que existe aí dentro de você. E se você começa uma relação por causa disso, essa relação tá fadada a ter problemas. Ou então, quando você começa uma relação por conta de pressões externas. A relação tem que começar porque você deseja efetivamente construir um projeto de vida a dois com essa pessoa, onde você efetivamente quer construir algo junto com essa pessoa. Só que aí vem o segundo conselho que eu quero te dar. Às vezes a paixão acaba, na verdade a paixão sempre acaba, mas às vezes ela se desenvolve naquilo que nós chamamos de amor. Eu já vou te explicar o que significa isso, para você entender a diferença entre paixão e amor do ponto de vista científico e você talvez enxergar isso aí na tua relação ou dentro de você. Mas a grande questão aqui é que, sim, a relação pode, quando a paixão acaba, se desenvolver em amor de fato, mas amor não é o suficiente. Esse é o segundo conselho que eu te dou aqui, que muita gente, infelizmente, não conhece, não ouve ou nunca ouviu. Amor é importante? Claro que é para uma relação amorosa, mas não é suficiente. Existem outros elementos que são fundamentais. E, aliás, eu vou falar muitos deles aqui ao longo do vídeo de hoje. Mas talvez você já tenha vivido isso ou já tenha visto isso em alguma outra relação aí da sua vida próxima a você. Pessoas que se amam de fato, mas que, infelizmente, não conseguiram fazer uma relação ser sustentável ao longo do tempo e que fatalmente acabam terminando a relação mesmo se amando. Amor não é o suficiente. E se amor não é o suficiente, em primeiro lugar nós temos que entender o que é o amor e a diferença entre ele e a paixão. E vale você entender essa diferença para você guiar melhor as suas relações. E a melhor maneira de você entender a diferença entre paixão e amor é compreendendo que a paixão ela é um estado, como eu disse, de alta intensidade e curta duração. Só que além disso, a paixão é um estado onde você é inclinado a posturas que são bastante passivas, digamos assim. E eu te explico já o que isso significa. Quando você está apaixonado, tudo é automático, ou seja, você não precisa escolher. Tudo é automático e, portanto, é um estado passivo de fato. Por exemplo, você pensa na pessoa, você lembra dela, você promove e exerce gestos de carinho e gratidão perante a pessoa, você valoriza a presença da pessoa na sua vida, você é gentil, você é carinhoso. Tudo isso é automático durante a paixão. É um estado passivo, onde você está inclinado a fazer tudo isso sem esforço. Então a paixão é alta intensidade, curta duração, com uma tendência à passividade para que todas essas coisas aconteçam. Só que a paixão tem começo, meio e fim. Não existe paixão eterna. Paixões acabam. Pode ser que num relacionamento muito longo, você termina a paixão inicial e aí você tem lampejos de paixão aí ao longo da relação. Mas a paixão ela é um estado com começo, meio e fim de fato. Quando a paixão acaba, para você desenvolver aquela relação, para que se torne amor com A maiúsculo de fato, você precisa compreender que tudo aquilo que era automático, passivo durante a paixão, deixa de ser. Ou seja, o amor é um estado de baixa intensidade, longa duração, onde você precisa ativamente construir para quê? Para que essa intensidade aumente ao longo do tempo. Eu sei que pode parecer complicado, mas eu te explico isso muito facilmente. Enquanto na paixão
Você pensa na pessoa, lembra dela, agradece pela presença dela na sua vida, você promove gestos de carinho, você é dedicado, tudo isso é automático. Se você, quando a paixão acaba, continuar esperando que essas coisas aconteçam automaticamente, pode ter certeza, a relação ela não vai durar muito tempo. Por quê? Porque quando a paixão acaba, você precisa fazer tudo isso, só que se esforçando. Ou seja, a relação vira uma construção ativa, não mais uma postura passiva. Você precisa se dedicar de verdade a todas essas coisas. Ou seja, se esforçar para demonstrar gratidão, carinho, se esforçar para colocar seu ego de lado, ouvir a pessoa em vez de falar. Se esforçar, por exemplo, quando teu parceiro ou tua parceira chega depois de um dia muito difícil, o dia dele ou dela foi horrível, mas o teu dia foi legal, e você tá doido pra contar sobre o teu dia legal. Só que aí teu parceiro ou tua parceira chega e você vê na cara dele ou dela, você vê lá que o dia foi ruim. Então, em vez de você contar o teu dia que foi legal, você coloca seu ego de lado, senta com a pessoa e fala, pô, me conta o que aconteceu, e você ouve de verdade. Ouvir, a escuta ativa, isso é importante para que a relação de amor ela se construa. Porque hoje em dia nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas não estão a fim de ouvir as outras. Tá todo mundo meio que esperando a sua vez de falar, se você observar a maior parte das relações. Tudo muito incentivado por uma cultura de redes sociais, onde, para pensar, se você anda pelas redes sociais, elas não são muito bem um espaço de escuta, né? As redes sociais são um espaço de afirmação, tá todo mundo lá postando, falando, comentando. Muito pouco espaço para você parar e ouvir de verdade. Eu acho que nós estamos meio aculturados hoje em dia a um certo egoísmo no sentido de que nós não desejamos ouvir as pessoas, nós esperamos apenas a nossa vez de falar. Isso destrói uma relação, porque relação se constrói com escuta ativa, com verdadeiro interesse pela vida da pessoa, que, repito, não é automático como era durante a paixão. Na paixão, tudo vinha sozinho, sem esforço. Durante a relação amorosa de verdade com A maiúsculo, você precisa se esforçar para tudo isso. Gestos de gratidão, gestos de carinho, nas pequenas coisas do dia a dia. Porque não é nas grandes coisas que uma relação se constrói. É todo dia, em vez de pegar teu celular, dar um beijo na tua esposa, conversar com ela, se interessar pela vida dela, ou teu esposo, enfim, é esse esforço ativo. Então, enquanto a paixão tem alta intensidade e curta duração, o amor ele tem baixa intensidade e longa duração. Só que essa intensidade ela vai se acumulando ao longo do tempo e ela vai se tornando cada vez mais sólida e robusta. E tem pouca coisa mais intensa do que uma longa relação amorosa bem construída. Só que, em um mundo tão imediatista como o mundo de hoje, as pessoas estão fadadas a tentar ficar pulando de galho em galho de paixão. E você já deve ter visto gente assim, ou talvez você seja assim. Acontece a paixão, é gostoso, é automático, é eufórico, e ela acaba. Só que quando ela acaba, você não quer se esforçar para construir alguma coisa. Então você vai buscar uma outra paixão. E aí você vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. E tudo bem se isso faz sentido para a sua vida e se isso te traz plenitude nas suas relações afetivas. Só que eu vou te falar uma coisa. O que eu recebo de mensagem de gente aqui em todas as redes sociais é impressionante. Gente frustrada, gente que está triste com suas relações amorosas. Homens, mulheres, não importa. Então, para que você desenvolva uma relação, você precisa entender que a passividade da paixão ela não deve ser tolerada quando a paixão acaba. O amor se constrói com esforço, é investimento, é construção de fato, tijolo por tijolo, para você construir um projeto de vida a dois. Só que o amor não é suficiente, e esse é o ponto. Veja só tudo que eu acabei de dizer. Pode ser que de fato você tenha um grande amor pela pessoa. Então, se você não se esforça para construir e fazer com que aquilo dê certo, já que agora não é mais automático como era durante a paixão, então a sua relação é um cadáver adiado. Ela está fadada ou a definhar ou a terminar de fato. Então, tome muito cuidado com isso. Amor é necessário para uma relação, mas não é suficiente. É preciso outros elementos. Então esse é o segundo conselho que eu te dou aqui. O terceiro conselho, eu já começo a falar quais são esses elementos, né? O terceiro conselho é
você tomar cuidado com as expectativas que você tem numa relação. Porque muitas vezes você começa uma relação inteiramente baseado em expectativas que você criou aí dentro de você, que são completamente distorcidas em relação à realidade do que é uma relação entre dois seres humanos. Às vezes é inspirado no que você viu na Disney, ou nos filmes, ou nas redes sociais, ou seja lá no que for. Só que as relações de carne e osso, elas estão longe de ser o que as redes sociais fazem parecer, ou o que os filmes e livros, ou qualquer coisa do tipo, fazem parecer. Relações de verdade, elas têm percalços, dificuldades, elas têm momentos onde você vai ter que ter conversas difíceis, sim. E as conversas difíceis, aliás, são necessárias para que se desenvolva a relação. E o que muita gente faz é ficar postergando isso. Cria expectativas de que vai ser tudo fácil e automático e por causa dessas expectativas deposita isso na outra pessoa e muitas vezes culpa a outra pessoa por não ter atendido às suas próprias expectativas. Então, assim, saiba regular suas expectativas. E quando nós falamos sobre expectativas, uma outra coisa que você precisa saber é que essa história de que os opostos se atraem, isso é um delírio, pelo menos de acordo com todos os estudos científicos a respeito de relações românticas duradouras. As relações que duram de fato, elas não são ou não costumam ser estatisticamente entre pessoas que são muito diferentes. É muito mais provável que a relação seja feliz e duradoura quando há mais compatibilidades do que incompatibilidades entre você e a pessoa que está ao seu lado. Claro que ninguém vai ser 100% compatível com você. Claro que você pode ter uma relação de extremo sucesso com uma pessoa que é bastante incompatível com você, mas eu estou falando aqui de probabilidades. Estatisticamente, é mais fácil você construir uma relação com uma pessoa com a qual você tem compatibilidades do que incompatibilidades nas esferas diversas da vida. Por exemplo, interesses compatíveis, personalidades compatíveis, entre outras coisas. E quando você encontra uma pessoa que é mais compatível com você, isso te ajuda, inclusive, a moderar suas expectativas de uma forma mais racional. Porque se você, por exemplo, é uma pessoa extremamente extrovertida, então você se enche de energia saindo para lugares que são barulhentos, cheios de gente, você gosta de ver gente, né? Pessoas extrovertidas falam muito isso, eu gosto de sair para ver gente. E aí você começa uma relação com uma pessoa que é extremamente introvertida. Então, quando essa pessoa vai a um lugar com você que está cheio de gente e barulho, isso faz mal para ela. Isso suga a energia dela. Se você cria a expectativa de que essa pessoa tem que te acompanhar sempre que você vai nesse tipo de lugar, você já tem uma incompatibilidade clara que vai causar um problema na relação entre vocês. Então é muito importante você ter um alinhamento das expectativas e das compatibilidades e incompatibilidades. Só que isso costuma ser um problema porque as pessoas começam as relações de uma forma muito errada. As pessoas começam vestindo máscaras para tentar agradar a outra pessoa ou para não tentar desagradar. Então é muito comum as pessoas fazerem isso, tá? Então você começa, primeiras vezes que vocês saem juntos, você não é bem você, você é mais ou menos aquilo que você acredita que a outra pessoa espera que você seja. E a outra pessoa não é ela é aquilo que ela está acreditando que você deseja que ela seja. Então vocês estão com essas máscaras baseado naquilo que você imagina que é a expectativa do outro, você não quer desagradar e muitas vezes você deixa de colocar na mesa coisas que são cruciais. Durante a paixão, tudo bem, porque como você está lá inebriado na euforia, você até tolera. Só que o tempo vai passar, essas incompatibilidades vão se tornar cada vez mais gritantes e talvez a relação seja encerrada ou altamente prejudicada, porque você não colocou as cartas na mesa desde o começo. E eu te digo aqui, o conselho que eu te dou é: seja claro no começo de uma relação a respeito dos seus valores fundamentais, seja claro a respeito daquilo que para você é inegociável, seja claro a respeito dos seus objetivos, daquilo que você quer e daquilo que você não quer, daquilo que você tolera, daquilo que você não tolera. Seja claro a respeito dessas coisas, para quê? Para que você não comece a relação com expectativas erradas e, claro, incorra em todos esses problemas que eu falei aqui. Amor não é suficiente. E muitas vezes, por conta de todas essas coisas, pessoas que se amam acabam não conseguindo construir uma relação amorosa juntos. E outra coisa importante em relação às expectativas é você ter bastante clareza a respeito do que é uma relação amorosa para você, da relação que você deseja para você.
Porque amor é dessas palavras que as pessoas enchem a boca para falar, mas que eu acho que a maioria das pessoas nunca parou para definir realmente. Sabe, se você parar agora para escrever uma página sobre o que é amor para você e o que seria uma relação amorosa de sucesso para você, e aí você pede pro teu parceiro fazer a mesma coisa e vocês simplesmente não vão olhar o que um vai escrever, um não vai olhar o que o outro vai escrever. Será que se vocês escreverem isso separados e aí os dois param para ler, será que é compatível, né, a tua definição de amor com a definição de amor da pessoa? Porque precisa ser, se você deseja que essa relação dure ao longo do tempo. E muitas vezes o que acontece é isso. Muitas vezes o que acontece é que você presume que a pessoa tem dentro dela a mesma expectativa e o mesmo conceito do que é uma relação amorosa, só que na verdade não é bem assim. Para a pessoa é diferente do que é para você. E claro que se você começa uma relação assim, tua expectativa está distorcida em relação à expectativa da outra pessoa e vocês vão acabar tendo problema no futuro na relação. Então é bom você deixar claro para si mesmo e para a pessoa o que é amor para você e o que é construir uma relação amorosa. E já que falamos que amor não é o suficiente, então vou te dar mais um conselho aqui, um conselho que ninguém te conta, mas que é fundamental a respeito das relações. Confiança é o elemento mais importante para uma relação humana. Isso vale para as relações amorosas, mas para todas as outras. Confiança é um castelo que demora para ser construído, mas que é destruído com uma facilidade muito grande. E uma vez destruído, é muito difícil reconstruir. Então, a construção da confiança ela tem que ser ativa, você tem que lutar para construir confiança com a pessoa que está do teu lado, e você tem que lutar também para não destruir essa confiança, porque vai ser muito difícil você recuperar. Decepções amorosas muitas vezes são por conta de destruição de confiança. Às vezes dá para recuperar? Dá. Então, muitas vezes é uma quebra de confiança que acaba destruindo uma relação. Eu quero que você entenda a confiança na relação como realmente um castelo que você vai construindo tijolo por tijolo, e a cada atitude sua que pode questionar a confiança, que pode trazer desconfiança, é como uma tempestade que vai derrubar esse castelo inteiro. Então você tem que entender a delicadeza das relações humanas. Eu estou falando aqui de relações amorosas, mas eu quero reiterar que confiança é a base de todas as relações humanas. Para pensar numa relação comercial, se você é um empresário ou se você trabalha numa empresa, o teu cliente precisa confiar em você. Se essa confiança é quebrada, ele não vai mais comprar de você. Para pensar numa amizade, uma traição de confiança numa amizade arruína muitas vezes a amizade. Então, o amor não é suficiente, é preciso além dele, tudo isso que eu disse até aqui, e confiança é um elemento fundamental também, então é esse outro conselho que eu te dou. Se confiança é importante, igualmente importante é respeito e admiração. Na verdade, o respeito, ele se mantém quando você tem confiança e admiração, essa que é a verdade. Você precisa respeitar e admirar a pessoa que está do seu lado, e quanto mais você passa tempo junto com essa pessoa, você tem que respeitar e admirar mais ainda. E o que acontece em muita relação? As pessoas se adaptam e começam a desrespeitar. As pessoas se adaptam porque o cérebro humano é uma máquina adaptativa. Quando a gente está apaixonado, a gente valoriza, é automático. A relação vai passando, os anos vão passando e a gente vai perdendo, muitas vezes, o respeito pela pessoa, deixando de admirar a pessoa. Então você tem, com a pessoa que está do seu lado, que construir momentos para vocês se admirarem e se respeitarem. Reserva um momento para você lembrar por que você tem aquela pessoa do teu lado, por que você admira aquela pessoa. Reserva um momento para vocês dois se admirarem mutuamente. Pode ser um jantar especial que você faz uma vez a cada mês, uma vez a cada 15 dias, onde vocês ativamente, sabe? Um exercício que você faz é virar para a pessoa e falar: eu quero te agradecer, hoje eu quero te agradecer por você estar comigo, eu quero dizer que eu te admiro por isso, isso, isso e isso. Então você cria um momento para você lembrar do sentimento de respeito e admiração que você tem pela pessoa. Isso vai sustentar a confiança que vocês têm entre vocês e, claro, vai fazer com que essa relação ela tenha muito mais chance de durar e de se tornar cada vez mais forte ao longo do tempo. E um próximo conselho que eu quero te dar, baseado inclusive num recente estudo científico, é a respeito da intimidade emocional e intimidade física sexual. Muita gente está sexualmente insatisfeita numa relação e muita gente está emocionalmente insatisfeita numa relação. Qual que é, segundo a ciência, a relação entre essas duas variáveis, a intimidade sexual e a intimidade emocional?
Esse estudo recente ele demonstrou que existe uma relação que nós chamamos de bidirecional entre essas duas variáveis. Tá? É um termo técnico e complexo estatístico, mas eu te explico de um jeito simples. Significa o seguinte: quando alguém está emocionalmente insatisfeito, ou seja, quando a intimidade emocional está prejudicada numa relação, tende a diminuir a intimidade sexual. Mas quando a intimidade sexual ela é prejudicada em uma relação, tende a diminuir a intimidade emocional. Então, é como se fosse um ciclo vicioso, de fato. Você precisa nutrir as duas coisas, porque uma alimenta a outra. Então, a intimidade emocional, ela alimenta a intimidade sexual. Então, quando você alimenta a tua intimidade emocional, quando você escolhe ativamente realizar gestos onde você se torna mais emocionalmente próximo, com uma relação mais emocionalmente profunda com a pessoa, quando você valoriza emocionalmente, quando você é carinhoso, quando você é grato, quando você promove gestos de valorização e admiração e respeito pela pessoa, isso aumenta o grau de intimidade sexual entre vocês. Mas, ao mesmo tempo, quando você aumenta o grau de intimidade sexual, isso também vai aumentar o grau de intimidade emocional. Então, as duas coisas precisam ser valorizadas em paralelo, pois elas são igualmente importantes e uma retroalimenta a outra. Então, você que está numa relação onde você está, por exemplo, insatisfeito com a intimidade sexual, começa a investir na intimidade emocional, que talvez a intimidade sexual ela venha. E o oposto também é verdadeiro. As duas coisas são necessárias. Não existe uma relação amorosa na sua plena potência que se desenvolve e cresce cada vez mais quando essas duas intimidades não são alimentadas. As duas precisam estar saudáveis. É isso que esse recente estudo nos demonstrou. Um outro conselho que eu te dou aqui, fundamental, baseado na ciência, é a respeito de valores e objetivos de vida. É muito comum as relações, as pessoas começam a relação, às vezes você começou muito bem e as pessoas mudam ao longo do tempo. Né? É muito comum que isso aconteça. Só que quando as pessoas mudam e valores fundamentais e objetivos fundamentais eles acabam mudando radicalmente, é natural que o relacionamento ele possa sofrer com isso e às vezes terminar por causa disso. Então é muito importante você estar alinhado em termos de valores e objetivos de vida com a pessoa que está do seu lado, porque se você começar a ter discrepâncias muito graves em relação ao objetivo de vida e a valores fundamentais, não tem o que vá salvar essa relação. Esse é um aspecto fundamental para que as relações, elas de fato se desenvolvam e se tornem mais fortes. Amor não é o suficiente. Se você ama muito uma pessoa, mas o objetivo de vida dela mudou completamente do seu e os valores fundamentais dela são muito diferentes dos seus valores hoje, a probabilidade é que essa relação ou ela acabe estagnando ou às vezes acabe se deteriorando e terminando de fato. E o último conselho que eu quero te dar aqui é voltando no tema do respeito, porque quando eu falo sobre respeito, muita gente interpreta de um jeito errado a questão do respeito. Muita gente respeita não a pessoa, mas o ideal que criou daquela pessoa. Então você respeita aquilo que você gostaria que a pessoa fosse, ou você respeita a expectativa que você tem em relação à pessoa. Só que você não respeita quem ela é. Quando eu falo sobre respeito, quando eu falo sobre inclusive alinhamento de valores, quando eu falo sobre alinhamento de objetivo, é tudo em relação a quem é a pessoa que está do seu lado. Às vezes a paixão acaba cegando a esse respeito, às vezes a carência, às vezes a dependência emocional, que é o limite lá da carência mesmo. Isso tudo faz com que você não enxergue a pessoa como ela é. Você enxerga expectativas, você enxerga outra coisa, que não é a realidade da pessoa. Para que uma relação ela realmente se desenvolva e se torne cada vez mais forte, você precisa respeitar e admirar quem aquela pessoa é, e não o ideal que você gostaria que ela fosse. E não aquilo que você imagina que ela deveria ser. E especialmente nos jovens isso é muito crítico, tá? Porque jovem cria ideais, jovem cria desejos e acaba respeitando e admirando o desejo e não a pessoa que está do seu lado. Você precisa respeitar e admirar quem está do seu lado. Então tenha clareza, quem é essa pessoa de verdade? Quem é essa pessoa tal como ela é mesmo? Você respeita e admira essa pessoa ou você está esperando ela mudar para se encaixar no seu ideal para só então você respeitar e admirar? Porque se você está esperando isso, meu amigo, minha amiga, sinto muito. A probabilidade é que você vá se frustrar e essa relação, cedo ou tarde, ela efetivamente vai terminar. Busque uma pessoa que você admira agora, que você respeita agora. E não uma pessoa que você quer que ela mude radicalmente para só então você respeitá-la. E só então
você admirá-la. Olha, se você ouvir todos esses conselhos e se você efetivamente implementar isso na sua vida, eu garanto que a probabilidade que você tenha maior sucesso nas suas relações amorosas, ela vai aumentar. É isso que nos diz a ciência mais atual. Se você é novo aqui no canal Neurovox, o que eu faço aqui nesse canal é te ensinar um pouco a respeito de como seu cérebro, sua mente, suas emoções, seus hábitos e comportamentos funcionam, tudo baseado na ciência mais atual, mas sempre numa linguagem como essa aqui que você ouviu hoje, uma linguagem simples, fácil de entender. Se você acha isso valioso, então eu peço um pequeno gesto para você, que é você tocar no botão de inscrição, se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a gente a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas. Além disso, se você deseja assumir as rédeas do seu cérebro, aprender ferramentas validadas pela ciência para você conquistar a vida que você deseja, eu vou deixar o link aí embaixo para a lista de espera dos meus cursos, formações e programas. Não temos vagas abertas no momento, mas se você cadastrar seu e-mail, assim que novas vagas surgirem, você será avisado. As vagas abrem por pouco tempo, elas acabam lotando muito rápido, então é prudente, caso você queira, você se inscrever aí na lista de espera. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Grande abraço para você, eu te vejo no próximo.